Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos deste capítulo. João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem é este Verbo de que fala aqui o apóstolo João? Quem é este Verbo? Quem é esta palavra? Verbo é a palavra. O texto diz que no princípio a palavra estava com Deus. Fala que a palavra era Deus. Fala que pela palavra todas as coisas foram feitas, foram criadas. E nós entendemos, queridos irmãos, pelo Espírito, que este Verbo, que esta palavra, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Verbo de Deus, que sempre existiu e coexistiu com Deus, sendo Ele o próprio Deus. Quando nós olhamos para dentro da palavra, nós conseguimos entender este Deus precioso, maravilhoso, que não tem início. Este é o questionamento, às vezes, de alguns ou de muitos céticos, de muitos incrédulos. Não, Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas, tá? Mas quem criou Deus? Não existe isso. Deus, ele existe por si mesmo, Deus, ele subsiste por si mesmo, na pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo o Filho este Verbo, esta palavra, e nós olhando para o livro sagrado entendemos que pelo poder da palavra todas as coisas foram feitas. Pelo poder da palavra, conforme diz aqui, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez se teria feito. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3, ele vai afirmar para nós isso. Coloque aí para nós Hebreus 11, 3, por gentileza. Pela fé, entendemos que os mundos, através do que, irmãos? Pela palavra de Deus foram criados. Pela fé, nós entendemos que todos os mundos, tudo aquilo que existe, foi criado pelo poder da palavra. Foram criadas pelo Senhor, foram criadas por este Verbo, que estava desde o princípio com Deus e sempre foi Deus. Mas é interessante, irmãos, que nós, olhando para dentro da palavra e entendendo a palavra, nós vamos ver que no tempo determinado por Deus, o Verbo se fez carne. O Verbo, o próprio Deus, se encarnou e decidiu vir à terra para resgatar uma humanidade corrompida, uma humanidade caída, uma humanidade escravizada pelo diabo, uma humanidade escravizada pelo pecado. O próprio Deus, o próprio Verbo, a própria palavra se encarnou para vir satisfazer a justiça de Deus e ao mesmo tempo satisfazer a graça e a misericórdia de Deus. A justiça de Deus, porque todo pecado tem que ser punido. E a graça de Deus é aberta a todo pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Foi isso que Jesus Cristo veio fazer, o Verbo vivo. Em João capítulo 1, versículo 14, nós vamos então encontrar isto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, irmãos, não era apenas o Deus Todo-Poderoso, que existe e subsiste por si mesmo,
que criou os mundos, que criou todas as coisas, mas agora é esse Deus habitando entre nós. É esse Deus se fazendo homem. E quando nós falamos é este Deus se fazendo homem, eu quero que você entenda, meu querido irmão e irmã, é esse Deus se diminuindo a chegar à nossa posição. Amém? Amém? Deus, na pessoa bendita de Jesus, o Verbo vivo, se fazer carne, né, se encarnar e vir habitar entre nós, era se diminuir. A própria palavra de Deus nos ensina assim. Ele deixou a sua glória, ele deixou tudo aquilo que ele possuía, e veio e se fez homem e habitou entre nós. E entre nós se tornou o mais humilde de todos os homens, porque ele não veio apenas para ser homem, ele veio para ser Salvador, e ele veio para ser modelo, ser exemplo, aquele através de quem nós nos miramos. Existe dentro da palavra de Deus e fora da palavra de Deus muitas pessoas, muitos homens, muitos seres humanos em quem nós nos inspiramos. Se você, por exemplo, olha para dentro da palavra de Deus, o apóstolo Paulo é um exemplo de inspiração. Pessoa que viveu o que viveu, sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, nunca negou a sua fé, nunca deixou de fazer a obra de Deus. Que coisa tremenda quando nós olhamos para a vida de um homem como o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos fora das Escrituras, nós vamos encontrar outros homens de Deus, outras mulheres de Deus que podem servir de inspiração para todos nós. Mas a grande verdade, irmãos, é que existe um só modelo perfeito. Paulo não foi o modelo perfeito, Abraão não foi o modelo perfeito, Moisés não foi o modelo perfeito, Lutero não foi o modelo perfeito, nenhum outro do nosso tempo nós podemos imaginar, e nem aqueles que virão depois de nós, pode ser tido como modelo perfeito. O modelo perfeito foi Jesus Cristo, Senhor, que se diminuiu da sua condição de Deus, porém nunca deixando de ser Deus, e veio habitar entre nós. No tempo determinado por Deus, agora o Verbo se fez carne e Ele está entre nós. Aquele que criou todas as coisas, e aquele que não perdeu o seu poder, e aquele que não perdeu a sua divindade. Isso é uma coisa gloriosa, meu querido irmão e irmã, para a humanidade. Uma coisa gloriosa para todos nós. E olhando para o ministério de Jesus, nós vamos observar que logo no início do seu ministério, que Jesus começa lá na Galileia. Sua família é convidada para uma festa de casamento. E Jesus vai para esta festa. Os irmãos todos conhecem a história. De repente, em meio à festa, acaba-se o vinho. É a bebida principal de uma festa, de uma cerimônia de casamento. E faltar o vinho era uma humilhação, era uma vergonha para o noivo, para a família do noivo. E de repente Maria, a mãe de Jesus, percebe aquela situação. E Maria chega em Jesus e fala com ele: acabou o vinho da festa. E Jesus diz a ela que ainda não é chegado o momento dele. Mas logo em seguida, a palavra do Senhor diz que Maria olha então para os serviçais, para os serventes, para os empregados, e diz para eles o seguinte: olha, se ele vos disser alguma coisa, se ele proferir alguma palavra, façam tudo quanto ele vos disser. Amém, irmãos? Nós vemos isso registrado na palavra de Deus, em João capítulo 2, versículo de número 5. Vamos ver o que diz o texto. Sua mãe disse aos empregados, Maria falando aos serventes, aos empregados naquela festa de casamento: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém, irmãos? Talvez nem a própria Maria entendesse perfeitamente aquilo que ela estava falando. Embora ela soubesse que aquele que foi gerado no seu ventre era o Filho do Altíssimo, porque assim foi declarado a ela através do anjo. Ela sabia que ela havia gerado no seu ventre, concebido através do Espírito Santo, aquele que era o Filho de Deus. Mas às vezes me passa a dúvida na minha mente se Maria tinha compreensão exata daquilo que ela estava falando.
Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Por quê? Porque a sua palavra é poderosa. A sua palavra tem poder. A sua palavra foi que criou os céus e a terra. A sua palavra foi que criou todo o universo. A sua palavra foi que criou o mundo. Portanto, se ele vos disser algo, deem ouvido à sua palavra, porque a sua palavra tem poder. E nesta noite, meu querido irmão e irmã, pelo Espírito Santo de Deus, eu falo com você. Se você ouvir a voz do Senhor, e você tem ouvido a voz do Senhor, dê crédito à voz do Senhor, porque ela é poderosa. Ela continua sendo poderosa. Amém, irmãos? Ela continua sendo poderosa. A voz do Senhor é uma voz poderosa. E nós conhecemos a história. E a história nos conta que logo em seguida Jesus chama então estes serventes, estes empregados, manda pegar algumas talhas que estavam ali, enchê-las de água e levar ao mestre de cerimônia. Quando eles chegam ali, o mestre de cerimônia vê aquela água transformada em vinho, experimenta e vai falar ao noivo: escuta, todos colocam o vinho bom primeiro, e quando todos já têm bebido, então colocam o vinho inferior depois, e tu deixaste exatamente o vinho melhor para depois, não sabendo ele que aquele vinho na verdade era água transformada pelo poder de Deus, uma palavra do verbo vivo que tem poder. Amém, igreja? Isso é coisa maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque então, nos 3 primeiros versículos do Evangelho de João, nós vemos o verbo, nós vemos a palavra vivendo numa dimensão espiritual, vivendo numa dimensão inacessível para qualquer ser humano, mas aprove a Deus pelo seu amor e graça e misericórdia para conosco, fazer com que este poderoso Deus, este verbo vivo, ele se manifestasse na forma de homem entre nós, e continua exercendo o seu poder. Nós temos um outro exemplo dentro das Escrituras Sagradas. Jesus começando o seu ministério, Jesus chamando ali os seus primeiros discípulos, e Jesus se depara na praia do Mar da Galileia com alguns pescadores que lavavam as suas redes depois de uma noite toda terem pescado sem apanhado absolutamente nada. Eu penso, irmãos, embora a palavra de Deus não seja explícita, mas é fácil para nós entendermos isso. Eu penso que aqueles homens, Pedro, André, seu irmão, na verdade até então não era Pedro, era Simão, Jesus que o chama depois de Pedro, Simão, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, homens pescadores, profissionais da pesca, que viviam da pesca, não eram pescadores esportivos, eram homens que dependiam de pescar, de apanhar os peixes para levar o pão de cada dia para a mesa. E isso me faz pensar então que aqueles homens, profissionais da pesca, depois de uma noite toda trabalhando, sem terem apanhado absolutamente nada, eles chegam ali frustrados, lavam as suas redes porque na noite seguinte eles deveriam voltar ao mar de novo. E Jesus chega ali exatamente naquele momento e naquela situação. E Jesus pede para Simão: Simão, afasta um pouco o teu barco para dentro do mar. A multidão já começava a aglomerar na presença do Senhor ou diante do Senhor. E ele se afasta um pouco, entrando no barco de Pedro, e traz ali a sua palavra a respeito do reino de Deus. Depois de ter pregado àquela multidão, Jesus diz para Pedro: agora você vai ao mar alto. Você vai agora e lança a tua rede. E a palavra de Deus diz que Pedro então argumenta e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós já pescamos a noite toda e nós não apanhamos absolutamente nada. Veja bem, irmãos, que nós falamos aqui a respeito de um homem que era profissional daquilo que fazia. Ele conhecia bem qual era o horário de pesca. Ele sabia bem qual era ali a região que ele deveria pescar. Mas é interessante, querido irmão e irmã, o que Pedro fala para Jesus. Muito embora Pedro ainda, ou Simão, não conhecia de fato quem era Jesus, como ele passou a conhecer depois disso, mas Jesus já tinha um plano, Jesus já tinha um propósito na vida de Simão.
E quando Jesus diz para ele: olha, você vai agora e lança a tua rede, era dia claro, era sol alto, não era horário de pesca, não era momento de pesca, aqueles homens sabiam disso. Mas veja bem, irmãos, o que Simão fala então para Jesus. Lucas capítulo 5, verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Senhor, passamos a noite toda pescando, não apanhamos nada. Em outra versão diz: mas sob a tua palavra, porque o Senhor falou, porque o Senhor mandou, porque o Senhor liberou uma palavra, nós iremos lançar a rede. Meu querido irmão e irmã, se Deus liberar, se o Senhor liberar, se Jesus liberar uma palavra para você, não tenha dúvida, não olhe para as circunstâncias. Mas não é a hora de pesca, mas não é dia de pesca, o tempo não é favorável, a hora não é favorável. Meu querido irmão e irmã, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando do Deus que criou os céus e a terra, nós estamos falando do Deus que criou os peixes e que portanto tem autoridade sobre os peixes, o Deus que criou todas as coisas. O Senhor liberar uma palavra, não coloque empecilhos. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, é verdade, nós estamos cansados, nós temos experiência, mas nós não apanhamos nada, porém, porque o Senhor mandou, porque o Senhor falou, nós iremos e lançaremos a rede. E nós sabemos qual foi o resultado disso. Amém, igreja? Você entende o que Deus está falando com você nesta noite? Não há circunstância na minha vida e na tua vida que faça frente ao verbo vivo que desceu do céu, aquele que pelo poder da sua palavra fez todos os mundos e todas as coisas. Esse é Jesus. Esse é Jesus. A palavra de Deus diz que eles vão, lançam a rede, e tamanha era a quantidade de peixes que eles apanharam, que precisou chamar o outro barco. Muito provavelmente o barco ali de Tiago e João foram chamados também. E a palavra de Deus diz que encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Mas com o sol claro, durante o dia, fora do horário de pesca, sim, fora do horário para quem? Para o homem, mas não para o Senhor nosso Deus. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém, igreja? Operando eu, quem impedirá? A palavra do Senhor diz que o Senhor criou as estrelas e deu nome a cada uma delas, e o Senhor as chama pelo seu nome e ela se apresenta diante deles. Você entende isso aí? Eu não entendo. Eu não entendo. Imaginar que as estrelas, seres sem consciência, sem vida, como é que é isso? Isso não é comigo, isso é com aquele que fez as estrelas. Ele tem poder sobre elas. Ele tem poder sobre o sol. Ele tem poder sobre a lua. Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre mim. Ele tem poder sobre você. E a sua palavra continua sendo poderosa. Amém, irmãos? E a sua palavra continua sendo poderosa. A palavra continua sendo, conforme diz a própria Escritura, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105 para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus continua sendo luz para o nosso caminho. Eu sei que tem pessoas que gostam de ler livros de autoajuda. Não quero entrar aqui no mérito, não quero entrar aqui na questão se gosta, se não gosta, se é bom, se não é bom, se é certo, se é errado. Mas eu posso lhe afirmar com toda a convicção, nenhum livro de autoajuda é lâmpada para os teus pés e nem luz para o teu caminho. Amém, irmãos? Por mais interessante que seja, por mais bacana que seja, por mais instrutivo que possa ser ou não, mas nenhuma palavra que não seja a palavra do Senhor é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Nenhum bom livro que você venha ler, por melhor que seja,
E eu particularmente, os irmãos já me ouviram falar isso tantas vezes, eu particularmente gosto muito de ler, eu vivo lendo. Ao longo da minha vida cristã, eu já li mais de 500 livros. Eu tenho uma estante em casa, quem conhece já viu, tenho mais de 500 livros que eu já li, mas nenhum deles substitui este livro aqui. Amém, irmãos? Este aqui, esta palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos firmados aqui na letra. Não é a letra. A própria Escritura Sagrada diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o próprio verbo, a própria palavra, o próprio Senhor Jesus comunicando conosco. Coisa que nenhum outro livro tem poder. Amém, irmãos? Nenhum outro livro tem poder. São bons, são interessantes. Para quem gosta de leitura, é gostoso demais você ler, mas o único livro, a única palavra que pode transformar o homem é a palavra de Deus, que é o verbo vivo, encarnado e estando entre nós. Amém, igreja? É esse Senhor que continua conosco. A palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra, que é Cristo Jesus o Senhor, continua sendo alicerce seguro para as nossas vidas. Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Você conhece o texto. Mateus 7, 24 e 25. Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha bendita é Jesus Cristo, Senhor, e ela continua sendo o alicerce das nossas vidas. Amém, igreja? A firmeza da minha vida e da tua vida, meu querido irmão e irmã, está firmado, está alicerçado na pessoa bendita de Jesus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Existe uma palavra, preste atenção nisso, isso é importante. Existe uma palavra do Senhor que não tem poder, preste atenção. Existe uma palavra de Jesus que não tem poder. Talvez você diga: pastor agora saiu fora. Não. Eu posso lhe afirmar que existe uma palavra de Jesus que não tem nenhum poder. Que palavra é esta? A palavra que não é praticada. A palavra que não é aplicada. Amém, irmãos? Se você ouvir a palavra do Senhor e não praticar esta palavra, ela não tem poder nenhum sobre a tua vida. Se você ouvir a palavra do Senhor e não aplicar na sua vida, ela não vai fazer absolutamente nada. Mas toda palavra que vem da parte de Deus, do Espírito de Deus, se nós formos e devemos ser aquilo que Tiago disse, não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, esta palavra ela é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é transformadora, esta palavra, meu querido irmão e irmã, ela muda situações, ela muda circunstâncias. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra ela, mas não fez nenhum dano, porque ela estava edificada na rocha. Então o alicerce da minha vida, meu querido irmão e irmã, é a rocha bendita, que é Jesus Cristo, o Senhor. O fato de nós estarmos em Cristo Jesus não nos torna imunes aos temporais da vida. O fato de estarmos em Cristo Jesus não nos torna imunes às tempestades da vida. Mas o fato de estarmos em Cristo Jesus, de praticarmos a sua palavra, nos garante que por pior que seja a tempestade, ela vai passar e a casa vai permanecer. Amém?
A tempestade vai passar e a casa vai permanecer. E o Espírito Santo está falando com vidas aqui nesta hora. A tempestade vai passar e a casa vai permanecer, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso que está sendo ministrada aqui nesta hora. Amém? A tempestade vai passar. Não sei se você está enfrentando alguma tempestade, e nem sei que tipo de tempestade é, mas o que o Senhor está colocando na minha boca, eu estou compartilhando com você, é que a tempestade vai passar. Amém? Agora, aquilo que dissemos há pouco, né? Uma palavra que não tem poder, uma palavra não aplicada, uma palavra não vivida, uma palavra não praticada. Aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem imprudente que edificou a casa na areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, combateram contra ela, e grande foi a sua queda. Porque estava edificada na areia, ouviu, mas não praticou, ouviu, mas não viveu. Então a palavra, o verbo vivo, o Cristo que desceu do céu, se fez homem e habitou entre nós, continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Continua sendo alicerce seguro para as nossas vidas, e continua sendo aquele que acalma as tempestades. Marcos capítulo 4, versículo de número 39. Pregamos sobre isso na quarta-feira que passou agora, no início da nossa campanha, 7 semanas de clamor pela cidade. O Senhor me deu essa palavra, e essa palavra diz exatamente isso. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Você observa, irmãos, que tudo está no poder da palavra dele. É ele quem fala, é ele quem diz, é a palavra dele. Então, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Ele continua sendo aquele que acalma as tempestades. Não há razão, meu querido irmão e irmã, para nós duvidarmos disso. O Senhor tem insistido conosco a respeito disso. Nós vivemos num tempo em que a própria palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Porventura, quando Jesus Cristo voltar, ainda ele encontrará homens e mulheres que creem na sua palavra? Porventura, quando o Senhor voltar, ele encontrará homens e mulheres sujeitos às suas palavras? E eu posso, meu querido irmão e irmã, dizer e declarar, e gostaria que você, no teu espírito, dissesse a mesma coisa. É aquilo que Isaías falou, quando ele viu a glória de Deus ali no templo, e o Senhor pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A esta pergunta que Jesus faz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Que eu e você possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Em mim o Senhor encontrará aquele que crê na tua palavra. Em mim o Senhor encontrará aquele que não duvida do teu poder. Em mim o Senhor encontrará aquele que se submete ao seu poder, ao seu senhorio. E que coisa gloriosa, meu querido irmão e irmã, é nos submetermos ao senhorio de Cristo. Eu tenho isso dentro do meu coração, e Deus conhece o meu coração. Não preciso falar aqui para querer mostrar nada para absolutamente ninguém. Deus conhece o meu coração. O lema da nossa igreja no Evangelho Quadrangular neste ano no Brasil é que ele cresça. É que ele cresça. Lembrando ali as palavras de João Batista, quando foi abordado por alguns discípulos que disseram: João, aquele que você batizou, agora ele está fazendo um movimento aqui na cidade, aqui na Galileia, e tem mais discípulos do que você tinha, do que você tem. E João diz: convém que ele cresça. Eu quero me submeter a ele, disse João. Eu não sou digno sequer de carregar as suas sandálias, de carregar as suas alparcas. Ou seja, João se colocou na condição de alguém que queria servir ao Senhor para ver o Senhor crescer. E eu tenho dentro do meu coração este desejo, irmãos, que o Senhor seja glorificado através da minha vida,
que o Senhor seja honrado através da minha vida, que o Senhor seja exaltado através da minha vida, e eu tenho o sentimento que este também é o desejo do teu coração, né? Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Nada conosco, irmãos, tudo é com Ele, nada para nós, tudo é para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, porque Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Ele é o Senhor, é? Não, eu imagino, irmãos, que não há sentimento maior, não é? que possa existir no nosso coração do que esse Senhor, que eu viva uma vida de tal maneira que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, né? Nós não precisamos aparecer em lugar nenhum, em momento algum, em hora alguma, irmãos. Não, quem tem que aparecer é Ele, Ele que é o sol da justiça, é Ele que brilha. Amém, irmãos? O sol da justiça é Ele, a estrela d'alva, a estrela da manhã é Ele. Então todo o brilho é dEle, toda a honra é para Ele, toda a glória pertence a Ele. Amém? E qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus para mim, para você, em relação ao seu Filho, em relação a este verbo que se encarnou e veio estar entre nós? Nós lemos isso em João capítulo 6, versos 28 e 29. João capítulo 6, verso 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para realizar a vontade de Deus? Qual deve ser a nossa posição em relação àquilo que realmente Deus deseja para conosco? Verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus, que nós creiamos em Cristo Jesus, que nós creiamos em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui por algumas vezes, que o nosso culto é cristocêntrico. Cristo é o centro do nosso culto. Amém, igreja? Cristo é o centro do nosso culto. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, todos nós, ou se não todos, pelo menos a grande maioria de nós, às vezes saímos um pouco fora daquilo que é o padrão, daquilo que é a vontade de Deus. E às vezes nós começamos a fazer alguns julgamentos a respeito de algumas coisas dentro da igreja. Mas o louvor hoje, mas isso aqui hoje, não, mas a palavra hoje, como se fosse para nós, como se o culto tivesse que agradar a nós, a nossa vontade, o nosso desejo, o que nós gostamos, o que nós apreciamos. O culto é para Ele, o louvor é dEle, a adoração é dEle, a palavra é dEle, o Espírito é dEle, a unção é dEle, o poder é dEle, nada é nosso, tudo é para Ele. A vontade do Pai. Volta o versículo lá para mim, por gentileza. Versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amém, igreja? Cristo é o centro das nossas vidas. Cristo é o centro da nossa existência. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Por isso que eu tenho ensinado, irmãos, e insisto em ensinar, sempre que você fizer algo para o Senhor, seja da forma que for, em que área for, seja louvando, adorando, tocando, trabalhando, limpando, cuidando, evangelizando, pregando, fazendo lá o que for, visitando, faça o teu melhor, porque tudo é para Ele. A vontade do Pai é que creiamos naquele que Ele enviou. E por que nós devemos crer? Por que nós devemos então verdadeiramente nos submeter à sua vontade, ao seu querer, ao seu senhorio? Nós falamos aqui desde o início de um Deus todo-poderoso, daquele que fez os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez poderia ser feito. Por que é que hoje ainda eu e você devemos nos submeter a este Deus, ou a este Cristo, a este Verbo? Hebreus capítulo 13, verso 8, vai nos dizer, e nós encerramos aqui esta palavra. Hebreus 13, 8 vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Aquele que era desde o princípio, ou aquele que é desde a eternidade, aquele que verdadeiramente criou por si só, porque conforme lemos lá em Hebreus capítulo 11, vai nos dizer que as coisas que hoje existem foram feitas de coisas que não existiam. Pelo poder da sua palavra, Ele criou, Ele formou todas as coisas, e aquele Deus que lá no princípio fez todas as coisas, a palavra continua afirmando que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo eternamente. As Escrituras nos asseguram que no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Ele não envelhece, Ele não enfraquece, Ele não muda de opinião, Ele não se arrepende, Ele não mente. Então, tudo o que nós precisamos fazer é crer naquele que o Pai enviou, porque Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente.